Vamos buscar agora nos conectar com aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que tudo sente e nos sente a cada instante. Pai de amor e bondade, o Senhor, a cada minuto do nosso viver, está a nos amparar e nos transmitir lições preciosas para o nosso crescer. Ainda no início de nossa escala evolutiva, não conseguimos ter a noção de sua presença, mas, devagar, vamos compreendendo, sentindo-o em nossa vida, quando nos deparamos com as verdades espirituais e quando começamos a abrir os nossos olhos face à sua criação. Se quisermos simplificar, é assim que o enxergaremos. Por isso, pedimos humildemente que jamais nos deixe na ignorância do nosso tamanho evolutivo, que apesar de às vezes nós não nos contentarmos com as experiências que para nós parecem insatisfatórias, que o Senhor sempre esteja agindo para que aprendamos sempre mais. E no futuro, ao compreendermos a lição, o agradeçamos de todo o coração. Esteja sempre conosco, Pai. Assim seja. Boa noite a todos. Só estou colocando aqui o telefone no mudo, que eu esqueci. Bem, hoje nós vamos conversar neste curso chamado A Espiritualidade Explica, né? Nós vamos conversar sobre um tema que me parece que todos nós, de uma forma ou de outra, conhecemos, que é a vingança. Por que todos nós, de uma forma ou de outra, conhecemos este tema? Porque, em razão do nosso patamar evolutivo, ainda não conseguimos compreender a justiça divina. E se nós não conseguimos compreender a justiça divina, em muitos casos nós teremos o reflexo de buscarmos atingir aquilo que achamos que é justo, agirmos conforme entendemos que seria a melhor ação e opção para que a justiça seja feita. Acredito eu que mesmo que seja em ações muito pequenas, mesmo que seja através de pensamentos, todos nós, de uma forma ou de outra, acaba sendo um pouco vingativo. Mas por que da vingança? O que acontece conosco? Por que nós agimos pela vingança? Porque, como eu disse, a partir do momento que nós acreditamos que a justiça ela pode não ter sido feita conforme os nossos olhos, a gente quer que ela aconteça. E se a gente quer que ela aconteça, nós podemos, por insatisfações, frustrações, a gente acaba desejando e às vezes até agindo para que essa vingança, para que esta ação que foi cometida e que nós achamos que é injusta, ela possa ser
reparada. E esta reparação, normalmente, quando ela vem por nossas mãos, ela não chega no tempo de Deus. Ou seja, de uma certa forma, nós não aguardamos que o sábio dos sábios haja para que aquele que seria o alvo do nosso descontentamento, ele possa aprender da melhor maneira possível. Estão me acompanhando? Se é desta forma, nós já estamos, pela nossa pequenez, dizendo que nós não confiamos nesta justiça divina. Se nós não confiamos nesta justiça divina, significa que nós não confiamos em Deus. O que acontece quando uma criança pequena, ela não confia nos seus pais? Acredito eu que todos vocês pensaram que esta criança se sente insegura, que ela vai tentar agir por ela mesma. E imaginem uma criança tentando agir por si mesma, com medo, temerosa, insegura. Provavelmente esta criança fará o quê? Alguma bobagem. Primeiro, porque esta criança não tem a capacidade para perceber a sua própria limitação diante daquela experiência. Concordam? Se é desta forma, se essa criança não consegue entender a sua limitação, e aí a limitação que eu estou dizendo também tem a ver com a limitação do seu olhar, do seu enxergar, do seu entendimento, possivelmente essa criança se colocará em perigo. E aí, normalmente, se essa criança está em perigo, para nós que somos pais imperfeitos, estando próximo, vendo o que está acontecendo, a gente faz o quê? Vai lá e resgata, não é isso? Então, é tipo aquela criança que resolve, porque ela acha que está tudo errado, resolve ir para o telhado, e aí, numa brincadeira, num exemplo muito, muito metafórico, resolve sair voando para, né, defender o mundo. Aí chega o seu pai e segura essa criança para ela não fazer bobagem. Ok. E o que é que isso tem a ver conosco? Quando essa criança ela percebe que ela não pode contar com seus pais e que ela tem que agir por si mesma, essa criança, claro que ela vai fazer um esforço sobre-humano para ela, para que ela possa resolver a situação que ela acredita que está vivenciando. Quando nós não acreditamos no nosso Pai maior, o que nós fazemos? Nada diferente. E não pensem vocês que essa atitude de se jogar do telhado para sair voando para salvar as pessoas é algo que nós não fazemos. Porque neste caso eu não estou falando de suicídio. Neste caso eu estou falando de atitudes suicidas de nossa parte. Então, quantas vezes, por desespero, nós acabamos agindo de forma irresponsável e, às vezes, até comprometendo outras pessoas, porque nós queremos resolver uma situação que nós não temos condição de resolver. Isso não é se atirar lá do prédio e tentar sair voando? Comprometendo pessoas que muitas vezes poderiam até nos ajudar a solucionar os problemas, mas que não puderam fazer isso, porque, de alguma forma, nós não nos abrimos para
resolvermos, acharmos soluções que estariam fluindo, escoando de nossas mãos. E a gente não consegue resolver, não consegue segurar. Aí vocês podem perguntar, mas o que que a vingança tem a ver com isso? Porque muitas vezes, quando nós nos sentimos alvo de uma atitude alheia, ou até mesmo uma atitude da vida, quando nós resolvemos agir, e aí estou chamando de irresponsavelmente, em muitos momentos nós estamos agindo impulsionados pela vingança. Nós podemos estar querendo nos vingar do mundo, da pessoa, daqueles que nós achamos que deviam nos amar, daqueles que desculpem, que nós achamos que deveriam nos proteger. Às vezes, pergunto eu a vocês, muitas vezes, quando vocês eram criança e os seus pais, avós, tios, não importa quem fosse, fazia alguma coisa que os desagradava, vocês falavam assim, queria morrer para a pessoa ficar morrendo de sentimento de culpa. Se eu morresse agora, a pessoa ia ficar morrendo de sentimento de culpa. Quem nunca falou isso? Nunca, Léo. Mas tenho certeza que, de alguma forma, este pensamento poderia ter passado na sua cabeça do tipo assim, se eu ficar doente, minha mãe vai se arrepender de cada palavrinha que ela falou. Sabe a história de que, às vezes, nós somos tão limitados na nossa compreensão, que às vezes a gente até pede isso, coisas para a gente viver, para que o outro possa se sentir culpado. Por quê? Porque em relação àquela pessoa, a gente sabe que se a gente ficar mal, ela vai ficar péssima. Então, mãe, pai, tio, avô, né? Quantas vezes nós não pensamos em algo semelhante? E este pensamento singelo, bobinho de uma criança, é um reflexo dessa nossa primitividade, chamado vingança. Porque a vingança é uma ação ainda primitiva de nossa parte. E dizem as más línguas que a vingança será possivelmente uma das últimas coisas que nós vamos abandonar da nossa primitividade. Então, imaginem como que esta fórmula, esta ferramenta, esta forma de agir está impregnada em nós. Porque se essas más línguas, ou boas línguas, não sei, né? Elas estiverem corretas, se é a última coisa que nós vamos abandonar, significa que nós precisaremos compreender uma série de fatores para que a gente pare de desejar que algo de ruim aconteça, ou a gente pare de querer agir num algo ruim para alguém. Vamos lá, pais. Quantas vezes vocês não chegaram e falaram assim: se eu sofresse um acidente agora, fulano de tal, que é o meu filho, ia morrer de sentimento de culpa de tudo que ele falou para mim hoje. Que ele é um ingrato, não me considerou. Pais, mães, quantas vezes a gente também não pensa isso? Esse é um reflexo do quanto a gente ainda está impregnado na nossa primitividade. E quando a gente fala, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer justiça para mim. Eu sei, olha, Deus, eu estou aprendendo, eu não vou fazer nada, mas eu sei que no momento certo essa pessoa vai aprender
Olha como nós, que dizemos que somos cristãos, pensamos, estamos colocando na mão de Deus a vingança, porque não é justiça nesse caso, a gente só está, sabe, colocando panos de seda em cima daquilo que nós efetivamente queremos que aconteça. Quantas vezes nós, espíritas, cristãos, principalmente, nós não falamos assim, não, deixa quieto, fulano vai aprender. A justiça tarda, mas não falha. E podem ter certeza que neste momento, vocês, até mesmo eu, talvez a gente não queira exatamente a justiça de Deus. A gente quer a nossa justiça. Então, se a pessoa foi me trair, eu quero que ela seja traída, né? Olho por olho, dente por dente, né? Como teria gente vesga e gente sem dente nessa vida, né? Não seria assim? Dai-me força, Jesus. É tudo desdentado, tudo sem olho, porque, né? Estaríamos devendo o olho, porque a gente só tem dois. Fala, Léo. É, tem um ditado assim, Senhor, dá-me paciência, que se me der força, eu, né, eu esgano, né? Então, ai, ai. Então vamos lá. Nessa concepção que você estava falando aí, a gente pode entender, então, que a vingança é um estado imaturo da nossa alma? A vingança é um reflexo do estado imaturo de nossa alma. O que eu chamaria de imaturidade aí seria o fato de nós ainda realmente necessitarmos crescer muito, compreender muito, ignorarmos muita coisa, e a vingança, ela seria exatamente a visão que nós ainda temos do que é justo. Então, sim, poderia dizer que sim, é um reflexo dessa imaturidade ainda do nosso ser, essência que está crescendo. Fala. Vamos lá, próximo. E como que a vingança afeta o nosso progresso espiritual? Então, se nós pararmos para pensar, se hoje a gente acredita que nada parará o nosso progresso espiritual, nós poderíamos dizer que a vingança, ela é um prato de sopa frio num momento errado da nossa vida. Por quê? Eu sei que vocês não entenderam nada, mas por quê? Porque é o seguinte, tudo que acontece na nossa vida, tudo, tudo, sem exceção, mesmo que tenha sido objeto de escândalo de alguém, tudo que acontece na nossa vida terá uma, uma será uma oportunidade para nós crescermos. Isso é um fato. Então, se as coisas acontecem e nós nos sentimos alvo de alguma injustiça, com certeza esta circunstância ela nos dará uma oportunidade de, sendo alvo desta mesma circunstância, a gente aprender alguma coisa. Se nós hoje acreditarmos que somos vítimas nessa situação, com certeza nós nos ficaremos importunados, nós ficaremos incomodados de estarmos vivenciando essa experiência. E se é desta forma, quando nós paramos para vivenciar essa experiência dia a dia, porque ela pode não acontecer num momento só, ela pode, né, seguir num período de tempo, a gente mais e mais vai acreditar que estamos sendo objeto de uma injustiça divina. Por que uma injustiça divina? Porque se está acontecendo e não para, e Deus não faz nada para que ela pare, então Deus está sendo injusto comigo. Não adianta achar que a gente pensa diferente, porque sim, a gente acaba acreditando que o pai não está aplicando a justiça
divina na nossa vida. Eu sou inocente, nunca fiz nada na vida, e aí, de repente, isso tudo está acontecendo comigo. Só que, quando a gente começa a ter a visão mais aberta de que essas circunstâncias, essas lições, elas foram construídas por nós, vida após vida, e que a maior justiça divina aplicada nesta minha vida foi o fato de, às vezes, eu estar vivenciando hoje algo que aconteceu há uma ou duas vidas passadas, a gente começa a perceber como Deus é bom. Porque se vocês não notaram, o fato de nós só estarmos vivenciando essa experiência sem termos noção do que aconteceu, significa dizer que a vida me deu um tempo precioso para eu crescer e eu poder enfrentar essa circunstância. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque se eu hoje olho para essa minha vida e falo, eu não fiz nada, gente, então a vida me deu um presente. Ela me deu um presente de eu estar vivenciando uma circunstância dolorosa, numa vida em que eu pareço-me inocente, mas que eu vivenciei para trás alguma coisa que fez com que ela acionasse a necessidade de eu aprender essa alguma coisa. E não foi imediato. Se não foi imediato, significa dizer também que naquela época eu não daria conta de enfrentar, então ela foi trazida no tempo certo para que eu pudesse viver essa experiência. Só que eu, na minha pequenez, vivencio essa experiência, sou, nessa experiência, um objeto, sou o alvo do escândalo, não acho que isso é justo, e, gente, a palavra fugir, porque horror, resolvo, credo, e resolvo punir aquela pessoa que está me fazendo sofrer. Essa reação, ela só demonstra para mim o quê? Que se eu não estou pronta, entre aspas, se eu não estou pronta hoje, para eu poder perdoar essa pessoa e entender que eu não sou vítima da vida, imagina lá atrás, quando eu fiz as coisas que fizeram com que a vida tivesse que me trazer essa lição. E fizeram com que, automaticamente, eu, através das minhas escolhas, ações e pensamentos, construísse para o meu futuro uma experiência dessa. A gente até fica calado, né? Porque são coisas que fazem a gente pensar. E o tempo todo que nós estamos vivenciando uma diversidade de experiências nessa existência, com as reações que nós vamos tendo, a gente teria as respostas que a gente quer, mas a gente quer enxergar. Então, por exemplo, eu chego, eu sou alvo da Sabrina, porque eu adoro pegar a Sabrina. Eu sou alvo da Sabrina e ela me faz um mal assim, sabe? Ela arrebenta a minha autoestima e eu fico muito mal. E ela todo dia, ela me dá uma alfinetada, Sabrina, você tem que parar com isso, hein? Ela me dá uma alfinetada e a minha autoestima vai, né, esfarelando. Ela ainda pisa assim, no, né, nos farelos assim, e ela vai me alfinetando. E eu olho e falo, meu Deus, por que que eu tenho que ter Sabrina na minha vida, Jesus Cristo? E eu não consigo sair dessa agora, porque eu não posso sair, seja por escolha, seja pela circunstância da vida. Eu entendo que eu preciso continuar ali com a Sabrina na vida. Dou conta disso, meu Deus do céu. Aí chega, eu falo assim, não, deixa. A vida vai mostrar para a Sabrina o que que é isso, tem certeza.
Deus seja louvado que isso vai acontecer. Aí a Sabrina chega, não acontece nada com ela. Ela continua pegando meu pé, continua acabando com a minha autoestima. Nada acontece. E todos os dias, na hora que a Sabrina me faz alguma coisa, qual é o meu pensamento? Deixa estar. A vida vai mostrar para a Sabrina. A vida vai mostrar, ó, vai mostrou para ela, e tal. O que vocês acham que eu estou fazendo, gente? Atitude tão boba minha, né? Uh, eu estou me vingando. Esse pensamento que sai de mim é uma vingança. Só que o que acontece? Eu estou botando a minha vingança na mão de Deus. Só que, como dizia aquela grande amiga nossa, né, lá da Fratê, chega uma hora que você cansa do tempo de Deus, você toma tudo para você e você faz as besteiras, né, que não era para você fazer. Aí você acaba fazendo uma besteira e acaba se vingando, agindo com esse sentimento. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, porque isso me passou pela cabeça. Tá, mas vamos dizer que a Sabrina está fazendo isso no ambiente de trabalho, está implicando com você, está acabando com sua autoestima. Isso aí é assédio. Então eu não posso falar, eu tenho que perdoá-la, eu não posso falar nada do que ela está fazendo? Claro que pode, gente. O ponto é o que está te movendo para você fazer isso. Porque é claro, uma pessoa que está tendo esse tipo de está sendo alvo desse assédio, a pessoa ela pode estar emocionalmente abatida, né? Abalada. Ela pode estar. Mas quando você vai conversar com seu chefe dessas circunstâncias que estão acontecendo, antes de você fazer isso, chega primeiro para Deus e chega para ele e conversa com ele. Não é para você não fazer. Por quê? Porque a Sabrina também precisa aprender e você pode ser um objeto de aprendizado para ela. Mas antes de você ir no seu chefe com raiva, querendo que a pessoa se exploda, que a pessoa se prejudique, fale com Deus. Por quê, gente? Porque o que a Sabrina fizer contra você não vai ser pior do que aquilo que você fizer contra ela com raiva, com ódio, com sentimento de vingança. Não será olho por olho e dente por dente. Mesmo que você pegasse a Sabrina, cortasse a minha mão e eu fosse lá e cortasse a dela, a minha ação seria pior. Por quê? Porque no momento em que ela cortasse minha mão, ela estaria agindo baseada em sentimentos dela, né? Pode ser até uma vingança, não sei. Mas a minha ação em relação a ela vai ser uma ação temperada de ódio, raiva, rancor e tudo aquilo que talvez nós já tenhamos produzido nas nossas vidas e que nós não tenhamos ainda nos redimido. Pior ainda, por quê? Porque já que eu estou falando com vocês e vocês são os alvos da injustiça, entre aspas, né? Daquela ação que os está indignando, vocês se dizem cristãos. O que Jesus falou para os cristãos? Hum? Amai os vossos. Inimigos. Valeu, Léo. Amai os vossos inimigos. E pela carinha de vocês, ai, ai, hein? Fala, Léo. Vamos lá. Nesse contexto que você estava contando aí toda essa história, chegou a pergunta seguinte: como que esse pensamento de que a vida vai mostrar, ensinar e cobrar da pessoa?
Ah, mas eu gostaria que você colocasse as perguntas no chat para Ah, mim, tá então tá bom? bom. Então tá bom. Vou mandar agora para você. Peraí, um pouquinho. Cadê palestrante? Vamos lá. Vou fazer essas três aí, depois eu mando as outras. Acho que é assim, ó. Com esse pensamento de que a vida vai mostrar, ensinar, cobrar da pessoa, nós sintonizamos com irmãos que não simpatizam muito com a pessoa que nos afetou. Entendi. Ah, ok. E aí, né, na Quando sequência, nós. Peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Quando nós alimentamos esse pensamento, né, que eu estou falando para vocês e está na pergunta, né? Não, a vida vai mostrar, a vida vai ensinar, né, aquilo que a pessoa precisa aprender. Quando nós ficamos alimentando esse pensamento, quando nós ficamos ali personalizando este pensamento, nós começamos a vibrar, a nos sintonizar com pensamentos semelhantes. Se eu afirmo para vocês que este pensamento, este simples pensamento, é um pensamento de vingança, quem é que estará sintonizado com esta energia? Não seriam os Vingadores? Não os Vingadores da Marvel, não, gente. Não são os Vingadores, não. Apesar do que os Vingadores da Marvel acabaram com a cidade. E vamos lá. Não seriam aqueles que têm a ação de se vingar? E aí, gente, eu estou falando uma coisa para vocês. Eu não estou falando só de sintonia e vibração com seres que estão desencarnados, não, tá? Porque a gente começa a puxar para o nosso lado pessoas que têm o mesmo comportamento que a gente, a mesma afinidade. E vão firmando convicções conosco, e isso é pior ainda, porque um e outro começam a alimentar mutuamente, começam a se alimentar mutuamente desses pensamentos, começa com lamúria, começa com reclamações, e aí vão se alimentando mutuamente. E o que vocês acham que vai acontecendo? Encarnados e desencarnados, todos juntos ali. Se eu tenho um pensamento, vamos lá comigo agora. Se eu tenho um pensamento, mas ninguém concorda comigo, eu posso ficar covarde e não agir nele, concordo? Eu posso me acovardar, não posso? Agora, e quando eu tenho apoio de alguém? O que eu posso fazer? Se eu for a pessoa que tem mais iniciativa, possivelmente eu vou me dar mal primeiro. Por quê? Porque a pessoa que está do meu lado falando, 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 ela vai me incitar a eu agir. Na hora que eu agir e o negócio der certo ou errado, né? Mas normalmente dá errado, na hora que der errado, ela vai fazer o quê? Ela vai dar um passo para trás e quem vai estar na fogueirinha? Fogueirinha, hein? Não vai ser quem teve a iniciativa? Então, neste caso, nós precisamos lembrar que esses pensamentos que nós alimentamos, incitamos em nós dia a dia, ou a cada vez que nós lembrarmos dessa pessoa que está nos prejudicando, normalmente a gente ali alimentando, a gente vai sintonizando, vai alimentando, a energia vai se expandindo, e essa energia expandida vai se somando a outras energias, encarnados e desencarnados, além de uma energia que ela é densa, é uma energia que, sabe, ela nos sufoca, porque uma coisa vocês precisam entender,
O pensamento de vingança, ele produz hormônios em nosso corpo que faz com que a gente tenha o quê? Ansiedade. Por que que a gente não aguenta esperar o tempo de Deus? Porque a gente está ansioso, triste. Se eu não me engano, é dopamina, é cortisol e tem um terceiro. Deixa eu ver se eu lembro. Dopamina, cortisol. Tem um terceiro hormônio lá que ele produz. Tudo isso faz com que nós fiquemos extremamente ansiosos, e isso é que faz com que a gente troque os pés pelas mãos. Triste e ansioso, se eu não me engano. E aí? Estou alimentando mais e mais minha ansiedade. Minha ansiedade faz eu trocar os pés pelas mãos. E aí? Um monte de gente ao meu redor falando que eu não deveria aceitar essa situação. Percebem a situação do que essa atitude nossa de vingança pode produzir em nós? Quer ler a outra pergunta, Léo? O outro hormônio seria a adrenalina? Adrenalina, cortisol e dopamina. Eu acho que é. Eu acho que é. É porque quando a gente está com raiva, a gente libera adrenalina, Acelera, né? né? Fica mais É acelerado. isso Também mesmo, eu acho que é isso. pode ser noradrenalina também, né? Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo, Léo. Eu lembro porque eu já li há muito tempo isso, fiquei horrorizada, né? Mas são três, não, são três hormônios que a gente tem, né, com esse pensamento, mas pensem, gente, depois que a gente tem o pensamento da vingança, aí você fica com raiva, fica isso, fica aquilo, Isso. você vai começando a produzir um monte de hormônio diferente. E, Tudo isso e, fazendo com que a gente faça o quê? e, Fique a, angustiado, fique ansioso. E aí, nada disso é um bom conselheiro, né? Vamos lá, Verdade. Léo. Mandei a pergunta aí no seu chat. É o seguinte: o sentimento de vingança pode ser confundido com o princípio do retorno? Por favor. Mas você não fez a outra pergunta. Ah, pensei que você tinha encaixado, então vamos Não, voltar eu lá. nem tinha lido. É porque, na verdade, ela fazia tudo parte de uma pergunta só, né? Então, vamos Aham. voltar lá atrás. Então, eu perguntei assim: nós nos sintonizamos com irmãos que não simpatizam muito com a pessoa que nos afetou? Aí você respondeu. A outra pergunta seria: e como isso, às vezes, sem perceber, damos palco para a manifestação de irmãos não tão esclarecidos através das nossas atitudes, pensamentos e palavras? Acho que você respondeu na resposta anterior, ok? O que a gente tem que lembrar só é que se nós estamos alimentando isso, se nós estamos dando palco, como foi colocado ali na pergunta, para esses irmãos, para esses pensamentos que chegam até nós, nós temos que lembrar que nós estamos optando, ou seja, é uma escolha nossa da gente agir conforme estamos escutando os conselhos, as incitações. Então, a gente não pode esquecer que, claro, o fato de você estar sendo, né, impulsionado por outros, esses outros também terão suas responsabilidades. Mas a maior responsabilidade será a minha se eu seguir, porque é uma escolha minha. E isso é um reflexo de quem eu estou hoje, né? Então, se eu, por exemplo, vou dar um exemplo dramático, gente. Se eu, por exemplo, estou na minha vida, eu tenho um filho que vai ser que é morto por alguém.
Deus me livre e guarde debaixo da madeira. Aí, de repente, este filho é morto. E aí eu descubro que essa pessoa que matou meu filho, ela foi inocentada pelo tribunal lá do júri e ele está solto. Gente, não vai ter um que não vai chegar para esse pai, para essa mãe, e dizer que é um absurdo essa pessoa estar solta e que essa pessoa precisava morrer. E que seria muito normal se os pais quisessem matar essa pessoa. E eu só estou falando de quem está vivo, vivo materialmente falando. Não vai ter um. A família inteira vai estar falando isso, que vocês têm o direito, é um absurdo essa pessoa estar tá solta, ou eu tô sendo muito errado, tô falando besteira. Acho que não, né? Acho que não vai ter um que não vai falar isso. Talvez um espírita aí da vida, ou um padre, porque, né? Perdoa minha irmã, você não sabe o que está fazendo. Mas, assim, talvez algumas pessoas ainda, né, que tentem colocar os pés no chão, tentem colocar Jesus no coração, talvez vá chegar e vá dar um conselho. Agora, vai ser muita gente dizendo o contrário. E aí, nesse caso, se eu resolver pegar uma arma, ir lá e, né, Deus me livre e guarde, mas ir lá e levar a minha vingança até o fim, a responsabilidade é minha, gente. A violência é minha. A indignação frente à justiça divina é minha. Eu não acreditar em Deus é minha. Sei que dói escutar isso, mas é verdade. E muita gente vai chegar, por exemplo, para um pai, homem, e pode me chamar de machista agora, mas vai chegar para o pai e falar que ele é um borra-botas se ele não fizer isso. Para a mãe, ela ainda é mais poupada. Agora, para o homem, como é que você aceita terem feito isso com seu filho? E vão chamá-lo de covarde, borra-botas, qualquer coisa que vocês imaginarem. Agora, quem é que vai ser mais forte? Aquele que seguir a corrente ou aquele que enfrentar a corrente? E entender que a justiça não está em nossas mãos. É uma pergunta muito boa da gente pensar. Fala, Léo. Agora vamos lá, outra pergunta que eu já mandei para você. O sentimento de vingança pode ser confundido com o princípio do retorno? Pode, por favor, esclarecer a diferença entre de uma para o outro? Então, o sentimento de vingança vem da nossa primitividade, ou seja, ignorância. O princípio do retorno vem da sabedoria divina. Olha que grande diferença. É muita diferença. Por quê? Porque o princípio do retorno ele está baseado na necessidade de nós aprendermos e crescermos. O sentimento de vingança ele está baseado em nós querermos que o outro ele sofra, ele se pulverize diante da nossa indignação e raiva. Ele seja pulverizado por nossos olhos, né, do super-homem, em razão da nossa raiva e da nossa indignação. Então, pode ser confundido? Claro que pode, porque nós não sabemos a diferença ainda. Nós ainda temos muito, muito, muito para crescer, para a gente poder compreender o que é a justiça divina. Nós temos muito, muito, muito ainda para aprender o que significa nós esperarmos o tempo de Deus. Nós aceitarmos que o outro tem um tamanho e, por consequência, já estamos aceitando que nós temos também um tamanho. Não estou falando pequeno, grande, médio, eu estou falando do nosso tamanho evolutivo. Então, quando nós falamos que se confunde, é porque a gente não tem ideia do que é uma coisa e outra.
O que é palpável para nós, muito palpável para nós, é o sentimento de vingança. Mas não se iludam achando que nós não sabemos o que é o princípio do retorno, que foi chamado assim. Não se iludam, porque nós sabemos. Nós sabemos como uma criança sabe que se ela aprontar e o pai pegar, ela vai ficar de castigo. Nós sabemos disso também. Só que quando a gente fala do castigo do pai e da mãe, é o que eles dão. Então, por exemplo, a Adriana, se ela fizesse alguma coisa errada, o pai da Adriana ia dar uma palmada nela, ok? Se a Mariana fizesse alguma coisa errada, o pai da Mariana ia botar sentada na frente dele e pá, conversar. Estou errada, Mariana? Não. Então, o que que acontece? Nesse momento, a Mariana, ela temeria por demais a meia hora de conversa do pai dela. Ela ia falar assim, eu preferia que ele me batesse. Não sei. É porque ela nunca recebeu a palmada, senão eu não ia falar isso. Mas, assim, a Adriana, por exemplo, no momento em que ela pensasse no castigo, ela ia pensar o quê? Que castigo? O que ela já recebeu, que seria a palmada. Percebe? Então, nós tememos aquilo que a gente tem como referência. Se nós compreendêssemos a justiça divina, a gente não temeria. Só que o que que a gente faz? Como a gente acredita que todo castigo ele é negativo, muito negativo, e como nós cotidianamente falamos, se ficar de castigo é ficar meia hora conversando com o pai, é coisa muito negativa para nós, pelo menos a gente não gosta. No momento em que fala, se eu falhar, Deus ele vai me dar um castigo, você vai pensar em quê? Que ele vai me dar uma boa experiência? Não, não, não vai. Só que, vamos lá? Pensem comigo. A vida é só más experiências? Sim ou não? Cabecinhas balançando? Não, né? Se a... É, Leonardo? Acho que nem sabe o que que eu perguntei. Então, se a vida não é só más experiências, significa dizer que a gente teve boas experiências também, concordo? Cabecinhas balançando. Sim. Se é desta forma, gente, significa que Deus também nos deu o castigo em boas experiências. Só que para nós, em razão do nosso aprendizado, a gente acha que ela é boa. Vocês já pararam para pensar nisso? Ou não entenderam? Deu bug? Se nós temos experiências positivas na nossa vida, é porque nós merecemos essas experiências positivas. Se nós temos experiências negativas, é porque nós merecemos as experiências negativas. Significa dizer, gente, que tudo aquilo que vem de Deus não é castigo, é um reflexo das nossas construções. Então, significa que tudo, experiências boas ou não tão boas, elas vêm para nós, para o nosso aprendizado. A gente também aprende com as experiências positivas, a gente só não está dando valor. Coloca um filho no colo de vocês, pequenininho, lembra deles, que agora está todo mundo com filho grande. E quem não tem filho, pensa sobrinho. Então, vai lá, o cachorrinho, com carinha de que caiu do caminhão de mudança. Vai lá, pensem no filho, no sobrinho de vocês ou quem vocês gostam. Olhando para vocês, botando as mãozinhas, o cachorrinho fazendo assim, botando as mãozinhas assim no seu rosto e dizendo: Ai, como eu te amo. Sabe, vocês estiveram nisso, gente? Vocês podem olhar e falar assim: nenhum, é ruim.
Qual foi o aprendizado que vocês tiveram quando este ser trouxe para vocês essa experiência? Boa, maravilhosa. Qual foi? Um pouquinho mais de saber amar, um pouquinho mais de você saber expressar os seus sentimentos, um pouquinho mais de valorização das suas boas ações. Ou vocês acham que isso não é aprendizado? Neste momento, Deus se vinga de nós com essas experiências maravilhosas. Chega e fala assim: esse filho merece, vou lá me vingar dele, vou botar essa criaturinha, cachorrinho, gatinho, sobrinho, filhinho, não importa o que for, no colo dessa criatura que ele vai aprender a amar. E os avós, e, e os avós babões, que tiveram que ser tão duros com seus filhos e podem agora relaxar. É um momento de grande aprendizado no final de suas vidas, para amar. Acho que eu expliquei. Fala, Léo. Estou te mandando aí. Vamos lá. Em notícias de televisão, é comum ver vítimas de todas as ordens e dores. Essas pessoas infligidas, ao dar entrevistas, elas vão pedir: eu quero que seja feita justiça. Essas pessoas, em seus momentos de dor, estão querendo vingança? Essas vítimas, neste momento, querem justiça. Vamos também lembrar disso. Elas querem justiça. O ponto é que no momento em que essas vítimas desejarem a justiça, será que elas vão aceitar a justiça que será dada? Que foi o exemplo que nós demos no início. Aquele em que a pessoa que matou o filho de alguém foi inocentada. Será que a pessoa acha que isso foi justiça? Será que ela vai aceitar esse processo? Eu entendo, até pela minha própria formação, né, acadêmica, eu entendo que a pessoa ela pode ir até o último recurso para ela buscar aquilo que ela entende ser a justiça dos homens. Eu entendo isso. Eu apoio gênero, número e grau. Mas até que ponto, após ela ter perdido em todos os recursos, ela ir para frente do tribunal e atirar nessa pessoa, né, que foi solta porque foi inocentada, é justo. Não é justo com ela, primeiramente. Claro que foi uma escolha dela, mas eu falo que não é justo com ela, porque o que ela acabou de fazer foi criar para ela mais complicação. Então, quando eu falo assim, não é justo com ela, porque ela, pela sua ignorância, acabou de complicar mais ainda, né? O seu quadro de débitos interiores. Ela serviu de objeto de escândalo? Serviu contra aquela pessoa. A pessoa que foi alvo deste objeto de escândalo está quitando os seus débitos. E ela está agravando a sua consciência. Então, quando essa pessoa ela vai, né, nas notícias, né, nos jornais, nas mídias, e ela vai e fala, eu quero justiça, com certeza a justiça que ela está buscando é que o culpado ele seja alvo
da punição das leis materiais. Aquilo que a lei dá para ela como direito de ver aquele agente delituoso sendo condenado. Essa justiça ela quer. Ela queria até um pouquinho mais, mas, né, nessa hora. E esse querer um pouquinho mais é porque, com certeza, ela vai dizer o seguinte: olha, 30 anos é pouco pelo que essa pessoa fez contra mim. Lógico, né, gente? Vidas serão poucas quando uma mãe, um pai perde seu filho, perde, né, o seu filho. Então é pouco. Mas é o que se tem na legislação, porque entende-se que esse seria um período razoável para a pessoa se ressocializar. Quantas e quantas vezes nós já vimos na televisão? Quantas vezes nós já vimos na televisão pessoas que tiveram seus filhos mortos, desencarnados, de formas assim que a gente não gosta nem de descrever. E essas pessoas reagiram de uma forma fantástica, que foi criar ONGs, criar fundações, para que leis fossem mudadas, porque as leis que estavam, né, regendo na época de seus filhos, elas não trariam a verdadeira ressocialização ou a punição que essas pessoas acham que seria mais devida. Então, quantas e quantas vezes isso não aconteceu? Quantas e quantas vezes, em razão de um crime, os familiares criaram instituições, aonde essas instituições eles tiveram um progresso enorme, às vezes até em relação a doenças, né, a atitudes, né, em razão daquele crime, atitudes que fizeram com que houvesse um progresso enorme em alguma área da ciência, jurídica e tudo mais. Isso não é aprendizado? De um escândalo haver um progresso? Vocês estão me entendendo? Então, neste momento de dor, a pessoa ela quer vingança? Possivelmente a primeira coisa que ela quer é justiça, mas tenham certeza que, em razão ainda da nossa pequenez, essa pessoa possivelmente ela quer uma justiça muito mais ajustada ao que ela entende como justiça do que propriamente aquilo que existe na lei. Cada caso é um caso. Fala, Bruno. Adriana, que conselho você ou o Espiritismo, né, que o curso é o Espiritismo Explica, daria a alguém que decidiu dedicar décadas ou séculos da sua existência à vingança? Sabe qual é o grande problema? É que quando a gente fala sobre a vingança, nós estamos falando sobre uma escravização. A pessoa, por opção, voluntariamente, ela se escraviza a uma outra pessoa ou alguma coisa, a uma circunstância. E ela não consegue se desvencilhar daquilo enquanto ela não compreender, pelo menos cada uma das pessoas, cada um no seu cada um, mas ela não compreender o aprendizado daquilo ali, né? Ela não compreender a essência daquela experiência. Então, quando você para e pensa que uma pessoa está se dedicando há décadas ou séculos a uma vingança, o que ela efetivamente está fazendo é dando um poder enorme a alguém, de a escravizá-la, né? de escravizá-la, desculpe, de escravizá-la e ela não sair daquela ideia fixa
até que alguma coisa vai acontecer, e essa alguma coisa normalmente está temperada pela justiça divina, pela sabedoria e misericórdia do Pai, para que essa pessoa saia desse processo. Não se iludam achando que alguém viverá eternamente com este sentimento. Se uma pessoa estiver desta forma séculos seguidos, e se ela não conseguir se verificar que esta pessoa ela não terá efetivamente nenhuma abordagem será eficaz para ela poder modificar comportamentos, essa pessoa terá reencarnações compulsórias. Ou, como vocês bem conhecem, resgate planetário para que ela possa reencarnar em outros lugares. Por quê? Porque imagina uma pessoa que está parada séculos nessa atitude de vingança. O quanto será que ela evoluiu em termos de progresso moral? Quase nada. Então, se essa pessoa, dependendo da situação e dessa quantidade de tempo, essa pessoa possivelmente vai chegar o tempo de Deus nessa pessoa e ela vai reencarnar compulsoriamente. Mas tudo é feito, gente, de uma forma com muito amor, com muito respeito. Respondi, Bruno? Okay. Léo? Pergunta enviada, vamos lá. E quando a pessoa que está passando pelas provações não aceita o que ocorre e se revolta, seja por não conhecer os ensinamentos espíritas, seja porque esqueceu. Qual deve ser nossa conduta quando inseridos nesta situação? Na pessoa pergunta qual deve ser nossa conduta enquanto inseridos na situação, ela está dizendo que fomos nós que esquecemos a doutrina, ou nós somos inseridos na vida dessa pessoa e para a gente servir de conselheiro. Eu sei que você não vai ter essa resposta ainda, mas são duas coisas que essa pergunta ela pode nos fazer pensar. Porque se eu, por exemplo, tinha dado o exemplo de que a pessoa, né, mãe, pai, perdeu seu filho, foi assassinado, tudo, como diz outro, tudo deu errado, a pessoa foi inocentada e você está ali bufando porque você não viu justiça nenhuma sendo aplicada. Você, sendo espírita, tendo conhecimento de alguma coisa, porque a gente tem que falar de que a gente tem conhecimento de muita coisa, nem, né? A gente ainda não sabe nada de nada, tudo que os espíritos nos trouxeram até agora não chega a 1/10 do que a gente ainda vai conhecer, a gente sabe disso, mas, então, com tudo que a gente conhece, né, pelo menos dentro do nosso esforço, com tudo que a gente conhece, nada está servindo. Então, eu sou aquela, por exemplo, que tive essa experiência, estou revoltada com a vida, esqueci tudo que eu aprendi, se eu aprendi, né? Esqueci tudo que eu já li, e o que eu mais quero é que essa pessoa, como dizia um personagem do Chico Anísio, exploda, né? Então, o que eu quero mais é que essa pessoa pague pelos seus erros. Qual seria a melhor conduta minha, verdadeiramente, sinceramente? A melhor conduta para mim era me consolar primeiro. Sinceramente, a melhor conduta para mim era me consolar, porque esse meu nível de irritação, esse meu nível de raiva, esse meu nível de rancor, gente, ele está indo além da minha exigência de justiça. Esse meu nível de rancor, de raiva, ele está impregnado de culpa.
Mariana, culpa. Não adianta franzir a senho, não. Gente, vocês não conseguem entender que muito do que nos leva à vingança, principalmente quando a gente está se referindo a alguma pessoa de fora, mas isso também acontece conosco. O que nos move a ter tanta raiva, tanto rancor, tanta indignação é a culpa que a gente carrega. Se vocês observarem, a maioria dos pais que eles entram de cabeça, mas com muita raiva, com muito rancor, é porque eles sempre têm um arrependimento. Eu não dei muita atenção ao meu filho, eu devia ter escutado mais meu filho. Ah, ele saiu de casa e nós brigamos. Se eu tivesse buscado meu filho lá onde ele estava, eu não teria sofrido acidente, eu não teria não sei o quê. Porque quando nós estamos em paz conosco, a gente consegue lidar melhor com essas injustiças. Porque quando a gente não está em paz conosco, a gente acha que foi Deus nos punindo. E não dá para lidar contra Deus. Então a gente bota o culpado, a culpa em outra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Balançando as cabeças. Sim, não. Então, ok. Porque no momento em que eu começo a acreditar que o culpado, a culpada sou eu, que um pai ele se sente culpado, toda essa indignação, toda essa culpa, ela é a gente joga para o outro porque a gente não dá conta. E a gente só vai conseguir se libertar efetivamente quando a gente lidar com essa culpa que é em nós. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como foi perguntado, é a gente poder nos perdoar. É lidar com a nossa culpa. É a gente entender que nós fizemos o melhor naquela circunstância. É que nós não conseguiríamos proteger as pessoas que nós amamos sempre. Não dá, gente. Então, quando nós temos um filho que está longe, e que este filho está passando por inúmeras experiências, e eu estou dando uma indireta agora a alguém. Quando o filho da gente está longe, e nós estamos, sabe, ele está passando por algumas dificuldades, e a gente acha que não está podendo fazer o suficiente, tem que parar de se culpar. Quando às vezes o nosso filho está do nosso lado, e ele está fazendo escolhas por si mesmo, e a gente está vendo que o caminho está errado, a gente precisa parar de se culpar, porque senão a gente vai entrar num processo de vingança. Infelizmente, é assim que a gente ainda age. Por que vingança? Porque a gente vai falar assim: não se preocupa, não, a vida vai ensinar o meu filho o que eu estou falando para ele. A gente não quer o mal dele. Mas a gente sabe que o que a gente está falando, e normalmente o que a gente fala para os filhos é, pelo amor de Deus, olha com quem você anda. Meu filho, observe os lugares que você está andando. Não é assim que a gente fala? A gente não quer o mal do filho. Mas quando a gente vê que não consegue mais falar nada, a gente joga para a vida, só que a gente não dá conta, porque a gente quer proteger os filhos, ou quer proteger o companheiro ou a companheira, a gente quer proteger quem a gente ama. Percebem? Então, eu sei que talvez a pessoa que tenha feito essa pergunta não esperasse essa resposta, mas a resposta que eu posso dar hoje para cada um de vocês é essa. Qual deve ser a nossa conduta enquanto estamos inseridos na situação? É lidar com a nossa culpa. E se nós estamos inseridos na vida do outro que está vivenciando isso, a opção, gente, é não alimentar o sentimento de vingança.
E por incrível que pareça, é não alimentar nem mesmo o sentimento, esse princípio do retorno, a lei de ação e reação. Por quê? Porque a pessoa ela vai querer, sim, que esse princípio de retorno faça o que ela quer. Então, o que a gente pode, no máximo, talvez, falar para a pessoa é o seguinte: olha, o que eu sei é que Deus vai trazer todas as experiências que são necessárias para todas as pessoas que estão vivenciando as experiências. Acabou. Deus não é vingativo, Deus é um professor. Léo, tem mais pergunta? Temos sim. Mas você viu que eu te mandei. A resposta era a segunda opção. Né? Mas você já falou aí no final, né? Com tom inserido, né? É que eu devo rezar, né? Então, vamos seguir. Bem, a pergunta é: quem fica. Ah, essa eu esqueci de mandar para você, porque chegou no meu WhatsApp. Eu te mando. Quem fica cego pela vingança vive a partir do seu eu machucado e retroalimenta a sua dor? Como quebrar esse ciclo? Vou digitar aqui. É engraçado que você fez a pergunta baseado na cegueira. Quem fica cego pela vingança? Então, nós vamos responder baseado na cegueira. Se eu estou cega pela vingança, eu preciso voltar a enxergar. Então, a gente enxerga quando a luz se faz. Então, eu preciso encontrar a luz. Eu preciso encontrar o esclarecimento. E é desta forma o maior esclarecimento que eu preciso ter neste momento. É eu perceber o que é a vingança na minha vida. Porque, gente, todos nós, acredito eu, em algum momento de nossa vida, começamos a enxergar a vingança somente como atitudes que nós tomamos, porque nós nos sentimos frustrados, injustiçados, porque a gente acredita que a outra pessoa ela precisa aprender alguma coisa da forma que a gente acha que ela tem que aprender. Não é? E se é assim, eu preciso começar, eu necessito, para eu me libertar, para eu não continuar escravizada, eu preciso viver a minha vida, eu preciso, melhor, me curar desse machucado que eu me permiti possuir. Pergunta foi assim: quem fica cego pela vingança vive a partir do seu eu machucado e retroalimenta a sua dor. Como quebrar esse ciclo? Então, eu preciso deixar de estar cega, eu preciso me curar desse machucado e parar de me alimentar com as coisas erradas. Primeiro, o que é a dor? Pega essa pergunta toda e se pergunta: o que é a dor? Se nós pararmos e pensarmos que a dor é uma circunstância que nós vivenciamos para que a gente aprenda alguma coisa, você já começa a se alimentar de algo muito mais positivo do que raivas e rancores.
Porque se eu acreditar que a dor é uma punição do pai, a reação normal nossa é nos indignar. Por que que eu estou sendo punido? Então, eu preciso compreender o que é a dor, esclarecendo-me do que é a dor, eu começo a enxergar. Se eu começo a enxergar, eu sei onde botar o meu remédio, no machucado em que eu estou sentindo e chorando por o estar portando. Percebem? Neste momento, deixo de me vingar e começo a me curar. Léo, Vamos lá. Eu estava escrevendo aqui o negócio das palestras no recado, esqueci de te mandar. Vamos lá. Em que medida, essa é a última pergunta, tá? Em que medida a compreensão da reencarnação influencia nossa perspectiva sobre a vingança? então, por favor, colhe a pergunta ali. Então, o Já fi- fato de nós termos conhecimento da reencarnação, isso pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso me, para muitos de nós, sabermos da reencarnação é um alívio, não é? É você acreditar que você não está sendo alvo da injustiça divina, é você acreditar que você é responsável por suas ações e, por consequência, o que você está vivendo é consequência das suas escolhas. Então, ninguém mais e melhor do que você para lidar com isso. Concordam? Esse é um pensamento extremamente confortador para uns. Porque tem gente que não se conforma com isso. Tem gente que olha e fala assim: eu não estou querendo viver essa vida e ainda tem que viver lá em cima, trabalhando, participando de cidade e tendo que comer sopinha. Gente, como isso, gente? E a pessoa saber que ainda vai ter que viver outra vida. E aí eu brinco com vocês que eu acho que uma das coisas que mais me deprime, sinceramente, quando eu penso que eu vou ter que reencarnar de novo, eu tenho que passar pelo ensino fundamental, eu tenho que passar pelo ensino médio, eu tenho que passar pela faculdade de novo. Ai, meu Deus, já fiz isso tudo. Quero mais chegar, né? Então, sabe, tem gente que olha e fala, ai, quero isso não me conforta, nem adianta me falar isso que eu não quero saber. Aí que ela se vinga mesmo. Acho que ela está num círculo de super penalização. Somos todos diferentes. Então, se somos todos diferentes, podemos sim encarar aquilo que para uns é consolo, para outros não é. Não é. Agora, para aqueles que é consolo, à medida que a gente vai compreendendo um pouco melhor essa coisa de nós vivermos vidas após vidas e nós termos condições de compreender o quanto cada uma dessas vidas ela nos mostra, elas são nossas professoras e nos mostram aquilo que a gente precisa depurar. E o fato de nós sabermos, vamos lá, que a vingança é um processo que nos escraviza centenas de anos, pode até nos escravizar milênios. E aí eu falo milênios por quê? Porque eu posso sim vivenciar uma vida e continuar outras vidas ainda com raiva da pessoa. Ou seja, eu tenho uma programação de vida toda feita para eu me libertar e eu continuo escravizado ali. Posso fazer isso comigo? E aí, nesse caso, nós que temos um pouquinho mais de brandura ao encarar essas experiências de vida após vida,
a gente vai com certeza amenizando esse sentimento de vingança em nós. Por quê? Porque também o que nós pensamos hoje, acredito que cada um de vocês já pensou algo parecido. Eu, eu vou fazer alguma coisa contra fulano ou cicrano para depois eu ficar com fulano mais uma vida, outra vida, outra vida, outra vida. Quero não, né, Mariana? Quero não, quero essa vida não, quero não. Não, vou fazer as pazes é agora. Não é assim que a Andresa fala? É agora que eu faço as pazes. Porque se tiver que ficar mais uma vida com essa pessoa me pentelhando, não dá. Né? Desculpa a expressão. Né? Então não dá. Eu preciso mesmo é fazer as pazes com essa pessoa. Levando na brincadeira ou não, ou pelo menos dizendo para si mesmo, eu não consigo perdoá-lo agora, mas vou trabalhar o meu coração para que nós consigamos não nos escravizar, né, diante dessas experiências, uai, por que não? Se eu acredito que a minha vida não vai acabar agora, se eu acredito que minha vida vai acabar, possivelmente eu vou ser aquele pai que vai pegar a arma e vai tentar, porque para ele a vida já acabou. E ele não tem mais nada a perder. Não é assim que fala? Então, se é assim, só que a vida não é assim. Tem muita coisa ainda para nós, né? Vivermos, crescermos e sermos felizes também. Léo, tem mais alguma coisa? Não, não tem pergunta, não. Quando você falou dessa vingança, desencarna, eu pensei assim, não tem problema, não, eu vou deixar que eu pego ele no além. Farei justiça com as próprias mãos, né? Ué, conhecer da Né? encarnação, a gente, olha, não quer dizer que eu conhecer do processo, da continuidade da vida, que eu sou bom, né? Eu posso saber e ficar esperando deixar ele comigo, né? Então, pense. Né? E aí, neste exato momento, o que você está fazendo? Você acabou de assinar um contrato por extenso, assino por extenso, para não haver dúvida. Não vai ser com rubrica. Você acabou de assinar por extenso o seu contrato de escravização. Por quê, gente? Lembrem-se, no plano espiritual, a nossa sensibilidade, as nossas sensações, elas são intensas. Imagina, aqui quando a gente tem raiva, parece que às vezes você vai sufocar, não é? E a sensação que nós temos quando nós estamos com raiva, ela não atinge uma porcentagem acima de 50%, não. Sensação. Agora, lá no plano espiritual, nós temos 100% sensação. Então, meu nível de raiva, imagina como é que ficaria. Meu nível de ódio, como é que ficaria. Meu nível de ansiedade, como é que ficaria. Porque nada vai ser brando. E tudo isso vai me escravizar. A ponto de, às vezes, for tão forte esse pensamento em mim, que eu posso deixar-me levar por esses sentimentos, por esse pensamento fixo, e eu perder a minha personalização. Eu perco a minha humanização perispirítica, me torno um ovoide. Mas isso, outra palestra, que já foi dada também. Tudo bem, gente. Pelo que eu vi, as perguntas já foram encerradas. Meu horário também já está encerrando. E eu quero agradecer muito por estarmos aqui juntos, né? Conversando sobre esse tema. Eu acho um tema, por incrível que pareça, muito bonito, porque mesmo quando nós estamos falando sobre algo que nos parece intensamente negativo, nós podemos reverter a polaridade e tornarmos aquilo que parece ser negativo em positivo. Porque eu posso me vingar do Léo por ele me fazer feliz, por exemplo, como um bom amigo que é. Então, fazê-lo mais feliz do que já é. Não posso? Se eu sou boa e me vingar, por que eu não posso ser positiva nisso? Não é verdade?
Então, se eu fico extremamente feliz com todos vocês ao meu lado, posso me vingar de vocês e fazer com que vocês sejam extremamente felizes do meu lado. Não é assim que funciona? Então, gente, a gente pode, com a vontade que a gente tem e com os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos colocou, nos trouxe e aplicou, ele foi o exemplo vivo de suas palavras, que nós possamos fazer a mesma coisa. Se eu, às vezes, tenho uma emoção que ela está negativada, eu posso, por esclarecimento, positivá-la e fazer com que esta emoção, sentimento, ação minha, ela possa trazer muito benefício às pessoas. Então, quantos pais, no momento de sua maior dor, se transformaram em beneficiários de outras tantas pessoas que não tinham em suas vidas o anseio, a esperança de que algo poderia mudar. E em razão dessas pessoas que se tornaram vítimas, né, de determinadas circunstâncias da vida, elas agora podem ter uma vida melhor. Então, que nós possamos nos vingar daqueles que nos fazem algum mal, entre aspas, e que a gente possa ser feliz. Talvez essa vingança seja ótima, né? Que talvez essa pessoa possa usar do nosso exemplo, nos esquecer e também ser feliz. Tudo bem? Agradeço a todos de novo por estarem aqui comigo nessa sexta-feira, que nós possamos utilizar um pouquinho daquilo que nós hoje conversamos para que a gente nos depure, porque com mais esclarecimentos, não desejaremos construir esta ação tão desagradável em nossa vida, a ponto de nos escravizar por tanto tempo, sem nós percebermos o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor de nossa Mãe Maria, o amor dos nossos amores por nós, em razão de uma deturpação da realidade que foi vivenciada. Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de esclarecimentos. O quanto nós crescemos, aprendemos juntos. Na coletividade, trocamos ideias e nos damos condições de, iluminados em razão desses esclarecimentos, caminharmos caminhos mais retos e chegarmos a Ti um pouco mais rápido. Que o Senhor nos dê essa condição. E, pedindo humildemente, que o Senhor abençoe os trabalhos de amanhã, pela espiritualidade, no dia dos mortos, de finados. Porque, com certeza, com o seu amor, amanhã, muitos irmãos poderão compreender a sua situação e poderão deixar a escravização e deixarem ser abraçados por aqueles que os amam. Fique conosco, Pai, sempre no nosso caminhar. Assim seja.